Milton Nascimento tem uma música chamada Eu, Caçador de Mim. Eu venho parodiando há algum tempo e digo, eu, porta-voz de mim. Na minha cabeça é como se depois da fase de caçador de mim, do autoconhecimento, de saber mais e mais a meu respeito, eu consiga avaliar o que é que eu estou comunicando para fora de mim, né, para o mundo exterior. Então, lembrar que somos porta-vozes de nós mesmos e como é que nós temos nos saído nessa função é algo que eu quero refletir com vocês hoje. Quando eu me mostro para o mundo, eu me mostro inteira. Todo o meu gestual, a minha forma de ser, o meu caráter, os meus hábitos, as minhas manias, são percebidos pelo outro. E a comunicação é isso, é um ser inteiro que se revela, é um ser inteiro que se dá ao outro. A vantagem da comunicação é que ela materializa os nossos planos e projetos. Com esse nosso jeito de ser, com nossas facilidades e dificuldades, a gente vai transitando pelo mundo e vai comunicando os nossos projetos para as pessoas e com isso a gente vai trazendo as pessoas para os nossos planos. Eu sempre penso assim, o avião, ele não existia. E ele um dia estava na cabeça de Santos Dumont, que era um doido, né? Um maluco. Como é que a pessoa vai pensar que vai poder voar e vai viabilizar isso? Então, tudo aquilo que nós planejamos, um dia foi palavra. A gente pensa em forma de palavra e a gente vai elaborando esse discurso e a gente vai dando esse discurso a conhecer. E a gente vai, com isso, trazendo, atraindo ou não, provocando conexões ou dispersões, atraindo simpatias ou antipatias. Mas quanto mais a gente vai elaborando essas ideias, mais esse planejamento vai ficando redondo. Quanto mais eu exponho isso, eu expresso aquilo que estava muito confuso na minha cabeça, eu preciso organizar para que o outro entenda, esse plano vai ficando cada vez mais perfeito, cada vez mais fácil. Então, eu costumo dizer que é a comunicação que materializa planos. Né? Um CEO de uma empresa, um presidente, ele tem uma visão, ele sabe onde quer chegar, ele vislumbra, ele tem planejamento estratégico que aí com a sua equipe, né, com a cabeça da empresa, vai fechando esse planejamento, mas calado, fechado em si mesmo, nenhum desses planos vai se materializar. É necessário que eu saia disseminando essas ideias, que diariamente eu diga qual é a visão que eu tenho e eu vá difundindo essa visão, e eu vá ouvindo ideias contrárias, e eu vá somando ideias novas, e eu vá tendo opinião de especialistas, pessoas que entendem mais, porque eu posso ter uma ideia de onde eu quero chegar, mas o como tem muito a ver com os especialistas e eu preciso aprender a ouvir. E a comunicação é que permite isso, que eu exponha e ouça e dialogue e tenha oposição e eu faça ajuste e eu alinhe e eu recomece e eu aprenda e eu ensine. Então, é a comunicação que materializa planos, né? Sem a comunicação não há empreendimento que sobreviva. E aí me lembra muito a história da Torre de Babel, que é uma história bíblica que fala sobre um povo que muito unido, falava a mesma língua, eles estavam tão confortáveis entre si e eles imaginavam construir um monumento a essa harmonia deles, que era uma torre que chegaria aos céus. E eu penso que Deus é muito bem-humorado e ele olhou para aquele povo lá embaixo, né, todo confortávelzinho, quando a meta, a visão era espalhar-se pelo mundo e povoar toda a terra, e o povo lá quietinho, acomodadinho. Então esse presidente, que é Deus, né, resolveu impedir que a torre
fosse construída. Ele podia tirar a água, tirar o cimento, né? Podia ter dado uma peste, adoecer todo mundo, tinha mil maneiras, né? Um raio, um trovão, um maremoto, um tufão, poderia inviabilizar a construção da torre. Ele fez uma única coisa, ele confundiu as línguas. E ao confundir as línguas, aquele povo que era um, e que não tinha nenhum impedimento para os seus projetos, enquanto falassem a mesma língua, era um povo imbatível, passou a não se entender. E foram obrigados a se organizar em grupos que dispersaram e povoaram toda a terra, e aí finalmente realizaram a meta, a visão, o projeto do CEO, né, do presidente Mor. Então, é legal isso porque um projeto foi cumprido, mas tem um outro dado nessa história que a gente não pode esquecer. É a falta de comunicação, é o não falar a mesma língua que inviabiliza projetos, que inviabiliza empreendimentos. Empreendimento é aquilo que eu empreendo, pode ser um casamento, pode ser a criação de um filho, pode ser uma nova empresa, pode ser uma grande empresa, pode ser um projeto de cidade ou de país. Nenhum empreendimento resiste à falta de comunicação. E a Torre de Babel, ela fala disso. Ela fala dessa necessidade, né, de reconhecer que o outro tem uma língua, né, que é individualizada, né, à medida que ele vai se individualizando, e, por outro lado, a necessidade de que essas diferenças se ajustem, se harmonizem em função de um objetivo comum.